Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui abrindo a segunda temporada do Vivi e Aprendi Podcast. Esse é o episódio número 1, mas é o número 41 do Vivi e Aprendi. Eu estou aqui com uma pessoa bastante especial que eu conheço desde que eu era criança e que veio diretamente da França. Está aqui conosco para gravar esse episódio, contar um pouquinho da trajetória dela, que é a Carla Michels. Eu já vou apresentá-la para quem não conhece. Bom, a Carla ela vem de uma família do esporte, do seu Geraldo Albino, da Dona Irene, todo mundo joga vôlei lá naquela família, todo mundo está sempre envolvido com esporte. E a Carla também começou uma trajetória jogando vôlei, né? E foi aí que nosso passado se cruzou, porque eu também vim dessa história do vôlei. Só que a Carla, em algum momento da vida dela, tomou uma decisão importante que foi sair do país. Ela vai contar um pouco sobre essas decisões e essas mudanças. E ela teve então uma passagem pela Europa, Portugal, Espanha, reside na França e de lá ela não saiu mais. Se formou, teve menção honrosa lá, méritos, ela vai contar todos esses detalhes pra gente e hoje ela faz mestrado em gerenciamento esportivo, já está se estabelecendo lá na França. Então ela vai contar um pouco dessa história toda, que é motivo de muito orgulho, com certeza. Carla, seja bem-vinda no Vivi e Aprendi Podcast. Se quiser falar um pouco de francês, não tem problema. Depois a gente dá um jeito de botar a legenda, tá? Obrigada mesmo. Vai ser um bate-papo, assim, de muito gostoso, tenho certeza. Obrigada pelo convite. É uma honra, principalmente para quem acompanhou a nossa trajetória do vôlei. Eu, quando comecei, te tinha como um exemplo de vida, de atleta e tudo mais. Então, tenho certeza que não era só para mim, é para muita menina da minha idade, por exemplo. E é uma honra estar aqui. Nossa, me senti honrada agora em saber que de alguma forma A Dani do vôlei inspirou muita gente, com certeza. que honra. E Carla, conta um pouquinho assim, naquela época começou no vôlei, uma escolinha de vôlei, numa CNE, sonhou sempre em ser atleta profissional, porque nós nos entregávamos para sermos profissionais, jogou no estado de Santa Catarina em inúmeras equipes, mas chegou um momento que tu tomou uma decisão que foi assim um divisor de águas. Conta um pouco sobre isso, o que tu estava vivendo naquele contexto que te fez tomar essa decisão? Uhum. Então, a decisão não saiu exatamente naquele momento, que foi em 2015, final de 2015, que eu saí do Brasil, mas em 2013, 2014 eu já tinha começado a pensar nisso, já falava com empresários. Aqui no Brasil eu nunca tive empresário para trabalhar com vôlei, então era direto com o clube, direto com o técnico. Em 2013, 14 eu comecei a ir atrás de empresários, enviava vídeos, que nosso currículo sempre foi vídeos, né, jogando. E então, desde 2014 eu estava na procura de sair do Brasil. Tive algumas propostas já desde o início, só que eram países que eu não, por exemplo, Egito, Israel, era uma coisa que pra gente sempre teve o tabu de guerra, perigoso pra mulher. Então eu sempre recusava. E, e em 2014, 2015, na verdade, eu estava lá com o Michel, em Chapecó, e estava muito pesado de tudo. Estava muito pesado, eu fazia faculdade e os treinos, a gente sabe como é a carga de treinos que o Michel sempre dava. E não era isso, com certeza, que era o problema, mas era o ambiente que eu estava, o lugar que eu estava, eu não me sentia mais bem ali, Sim. bem interessante, não queria mais estar ali. Então, e foi uma coisa que eu falo que foi de Deus mesmo, que foi a gente ia jogar em Minas Gerais, eu acho, Uberlândia. A gente foi de ônibus, voltou de ônibus para Chapecó. E nessa trajetória, em 30 horas no ônibus, recebi uma proposta no Facebook direto de um técnico em Portugal, um brasileiro, e que falou e tal do projeto dele e tudo mais, do clube. E em 30 horas eu decidi, eu tava pedindo para Deus, não é mais meu lugar, por favor, me dê um sinal. Era final do ano, já era novembro, e deu esse sinal. E em 30 horas eu decidi,
Aí depois começou aquela, como é que eu vou mesmo, não vou mesmo, o medo, como eu vou contar pra minha família, como eu vou contar para o clube, quando eu vou falar com o Michel, por exemplo. Então, mas em uma semana eu já estava aqui em Gravatal para me despedir da minha família e 2 semanas depois da minha decisão eu já estava em Portugal. Nossa, que rápido! Porque o campeonato lá já tinha começado, a temporada lá é sempre de agosto a junho, maio, junho. Então, o clube estava realmente precisando muito rápido, então eu já tinha passagem, já tinha em 2 semanas eu estava em Portugal. E aí, chegando lá, como que foi, assim, essa mudança cultural? Estar num lugar sozinha, sem ninguém conhecido, sem nenhuma referência. A língua era parecida, conseguia se comunicar de alguma forma, mas e aí tu foi pra Ilha de Açores? Isso, eu vou São Miguel, que é incrível a natureza e muito lindo, muito longe para chegar, porque não continente, Portugal, Lisboa, Porto, pra ilha eram 2 horas e meia de avião, de voo, e era exatamente uma ilha no meio do Atlântico. E a ilha tinha infraestrutura, assim, quantos habitantes tinham? Como que era? A ilha é bem pequena, eu não lembro muito bem, os habitantes, mas a gente atravessava a ilha, ela era comprida, então de uma lateral para outra 15 minutos e de uma ponta para outra era 40, 50 minutos, mais ou menos. Então a ilha é bem pequena, mas o clube era bem tradicional no vôlei em Portugal. E a adaptação foi bem mais fácil do que eu imaginei, porque o técnico era brasileiro Uhum. e as 5 atletas que já estavam lá, que eram titulares, eram brasileiras. Então a adaptação foi fácil, digamos, e o que mais pegou foi a opção de não poder vir, vou ali visitar o pai e a mãe no final de semana, por exemplo. Não tinha essa opção, eu tinha que ficar até o final da temporada. E o que foi mais difícil nessa adaptação? Foi isso, de A não ter mudança da família. de não ter, que até hoje no caso, né, que é o não ter opção de poder vir aqui passar um final de semana, passar uma semana, que sempre é uma burocracia, precisa de tempo, querendo ou não, porque é um dia viajando. Sim. E mas fora isso, eu acho que não foi tão puxado, porque realmente esse técnico e a mulher dele também jogava, era auxiliar técnica, a família deles me acolheu também, como eu, e até hoje a gente é muito amigo, muito próximo. Eu falo que é a minha família da Europa. Eles são brasileiros, então eu tive esse acolhimento não só deles, mas das outros meninos também. Mas acho que foi mais fácil. Se eu tivesse, por exemplo, saído do Brasil direto para o time da Espanha ou direto para o time da França, eu tenho certeza que não teria sido a mesma coisa. Uhum. E aí depois ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos no mesmo clube e eu realmente só saí porque eu queria, explorar, queria conhecer outros países, queria conhecer outro nível. O nível de Portugal no vôlei não era tão o que eu esperava, o nível é inferior aqui do Brasil, e eu queria mais, eu simplesmente só queria mais. Eu estava também jogando numa posição que não era o que eu queria, que eu sou ponteira, estava joguei de central, metade de ponteira, então foi realmente para novos. Foi pra abrir as portas do exterior e pra tu te inserir lá e dizer: "Não, eu consigo me virar aqui". Isso, E aí de lá tu foste pra Espanha? isso. Aí de lá e depois de Portugal, aí já tinha empresários que vinham me contactar para oferecer vários contratos em vários países. E aí eu pensei, acho que depois de Portugal, eu ainda não entendia inglês e não falava quase nada, era hello e nada, muito menos francês. E então eu fui para Espanha, que também tinha uma brasileira que ia comigo e que é aqui de Santa Catarina. Então fui para lá para uma temporada. Uhum. E daí da Espanha Daí a Espanha, eh, um um outro empresário me desculpa. sem a ring. Tudo
Aí tu estava lá jogando na Espanha, o empresário te viu. Isso, aí um outro empresário me viu, um empresário mais renomado, queria fechar contrato comigo, aí eu fiquei meio assim, porque o empresário que eu estava trabalhando já não foi legal, então antes eu tinha conseguido contratos bons sem empresário, daí eu pensei: "Pra que que eu preciso de empresário?". E mas enfim, deu tudo certo, eu fiquei, fechei com esse empresário que me levou pra França com um ótimo contrato, que me ajudou muito na minha carreira, até o momento que eu decidi que eu não precisava mais de empresário, que eu comecei minha transição de carreira. E aí, tu estás nessa transição de carreira, como é que foi isso, assim? Porque aí quando a transição de carreira, tu diz, não depender mais do vôlei financeiramente, focar no que você ia ser depois de ser atleta. Isso. O que que representou essa transição? O que a gente quando a gente é atleta, o que a gente mais ouve é: "Pensa no pós-carreira". A carreira de atleta é sempre curta, mulher, a carreira acaba muito mais cedo que o de homem, por exemplo. Então era sempre muita gente pensando nisso. Todos os anos que eu joguei no Brasil, eu sempre optei para pensar no pós, sempre fui para um lugar que me oferecia uma universidade, uma bolsa na universidade. Então Blumenau, Chapecó, sempre estudei. Eh e para ir para fora do Brasil, tive que optar em parar a universidade, simplesmente sair do Brasil, porque era o momento certo para mim, aquela época eu tenho certeza que era o meu momento. E e na Europa a gente não tem essa possibilidade. Primeiro que é outra língua, o sistema de estudo é outra, e e eu sempre ficava pensando nisso, tipo: "Vou parar, vou a minha carreira". Eu jogo vôlei, joguei profissional nos 3 países, mas eram coisas que não me davam muito dinheiro, não era uma coisa que eu ia ficar rica, que eu ia, enfim, não é uma coisa que ia fazer a minha vida aquela carreira de vôlei. Me abriu várias oportunidades, conheci vários países, várias pessoas, muitas oportunidades, mas não era o que ia me fazer a minha vida depois. Então, eh, ali no período do Covid, eh, 1 ano depois do Covid foi muito difícil, não só para mim como atleta, mas para muita gente. As lesões foram Era isso que eu ia te perguntar, porque catastróficas, porque eu uma temporada inteira, que foi a temporada que eu o contrato o melhor contrato que eu tive na minha vida, de, sei lá, de, 15, 16 jogos, eu joguei 6 jogos, uma lesão atrás da outra. Talvez foi um pouco Covid, segundo foi, a situação que eu estava vivendo no clube que não foi muito legal, não só comigo, mas teve, eh, processos com o técnico, coisas que não foram bacanas, então tudo me afetou. Então e foi um ano que eu falei: "Não sei mais se eu quero", eu já estava com 30 anos, 31 anos, e eu falei: "Não é mais não sei se eu quero continuar nessa batalha de ficar aqui treinando e tudo mais, sem pensar no depois". E nisso também aconteceu foi Deus, aconteceu um clube veio, atrás de mim pra jogar, que era perto de Paris, que era onde eu queria ficar, porque Paris é o centro do mundo na Europa. E então eu, fui conversar com esse clube, falei do meu projeto de vida, porque já não era mais um projeto de atleta, e eu queria um tempo pra mim, primeiramente. Eh E um tempo para estudar, para fazer outras coisas, não só o vôlei. Então esse clube abriu as portas, eu tô lá faz 4 anos, e no mesmo clube. no mesmo clube. E lá tu fez a graduação em gerenciamento esportivo de eventos Isso, esportivos, é. assim. E aí tu te formou agora em 2024? Foi em 2020, eu estudei, na verdade o processo para entrar na universidade lá é um pouco complicado. Eu consegui entrar, porque pessoas me ajudaram, eu não sei exatamente, porque todos os brasileiros que estão na França entraram no processo era totalmente diferente, lá eles precisam de um bac, que é tipo o nosso vestibular, só que o bac lá é um ano inteiro. É um processo meio misturado com os Estados Unidos, é diferente. Eles aplicam. Isso, aí é bem diferente, é como nos Estados Unidos, a cada ano tu começa um ano numa área, e a cada ano tu vai funilando, especializando em
na área que te interessa. Então, eu precisava fazer, lá eles falam BAC plus, BAC BAC 1, BAC 2, BAC 3 e depois começa o mestrado. Uhum. Aí eu entrei direto no BAC 3, porque a gente fez não lembro a palavra em português, mas aproveitamento de matérias que eu fiz aqui no Brasil, quando eu fazia educação física, mais da minha carreira profissional. Aí eu consegui entrar direto no terceiro ano e me formei já no primeiro ano, que foi em 2022, 2023. E logo depois já comecei um MBA e agora em junho me formar no mestrado. Isso é legal, Carla. Carla, às vezes as pessoas pensam assim que, tá lá na Europa jogando, viajando, conhecendo vários países, pensam que é tudo muito fácil, assim, que é tudo muito legal, né. E de fato eu ia te perguntar sobre a história de lesões, porque vida de atleta é sob pressão, né, é sob pressão de resultado, é sob pressão de desempenho, né, então tem todo um aproveitamento, uma porcentagem de acertos, então é muito ali naquela zona do perfeccionismo sempre, a vida de atleta. E dentro dessas vivências de pressão, de lesão, de formar um pensamento de resiliência, de resistir, o que que tu acha, assim, qual foi a grande lição que toda essa trajetória te trouxe, assim? De Eu acho que principalmente de ter a opção de poder sair daquele meio, poder espairecer ou sair daquele meio do vôlei e ter a família que tu pode ir no final de semana, que querendo ou não, mesmo que eu converso todos os dias com a minha família, não é a mesma coisa de ter um abraço, de ter um almoço da mãe. Uhum. Eu imagino, nossa, eu imagino o quanto é difícil, sim. E daí vocês, né, envelhecendo longe um do outro, passando fases da vida longe um do outro, né. Tu tiveste um sobrinho que nasceu aqui nesse meio tempo todo, então, acompanhando isso tudo à distância. Mas são escolhas, né, são escolhas que a gente faz. E se tu fosse olhar pra trás, lá naquela Carla que estava viajando 30 horas de ônibus, e que naquele momento tu tomou uma decisão que mudou o rumo da tua vida por completo, né. E pensando aqui, quantas pessoas, às vezes, estão vivendo numa situação dessa, não necessariamente no esporte, mas num trabalho, num curso, numa faculdade, sei lá, num relacionamento. Às vezes a pessoa tá vivendo num ambiente que não tá feliz, não tá tendo resultado com aquilo que faz, mas não consegue tomar a decisão, ter clareza de tomar a decisão de sair daquele ciclo ali. Qual foi o ingrediente que tu acha que tu teve naquele momento pra tomar essa decisão que pivotou a tua vida, assim? Eu eu não realmente não sei, muita gente fala que eu sou muito corajosa por ter feito isso, mas eu não me acho uma pessoa corajosa por outros motivos, mas, eh, realmente foi a insatisfação de não estar pertencendo, eh, não estar no lugar que eu deveria estar. Uhum, E eu sempre pensei que que a gente tem que estar onde a gente tá feliz, onde a gente mesmo que seja difícil mas é prazeroso, uhum. a a gente suporta, mas a partir do momento que já não dá mais, eu simplesmente acho que eu pensei: Não dá mais, aqui não é meu lugar, Uhum. e vou lá ver como é que é do outro lado". Ô Carla, mas tu não percebe que às vezes as pessoas sob essa pressão, sei lá, não sei, negativa ou sob essa pressão que não tá mais se sentindo pertencente, elas se deprimem? Tem gente que se deprime e que não consegue sair disso. Tu conseguiu ter a ousadia
E aí tu fala assim, tu falou muitas vezes, né, foi Deus, que em momentos chaves da tua vida, tu teve uma conexão aí divina, digamos Uhum. assim. E como que é essa tua conexão com Deus? Tu realmente tu pede pra Deus, tu tem esses sinais, como que é essa tua conexão? Eh, eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu acho que eu vejo que tem muito mais gente que tem muito mais clamor, muito mais afinco, uma Fé? fé, uma fé que se mostra mais. Eh, eu realmente converso com Deus em momentos durante o dia. Eu mesmo não preciso estar indo na igreja. Por exemplo, na França eu não vou muito na igreja. Não é uma coisa que eu penso, não preciso estar num lugar para poder falar com ele. E eu acho que é sorte, eu acho que Deus me ouve quando eu peço coisas que é sorte. Tem muita gente que pede muita coisa, que precisa muito mais e eu ou eu es talvez eu esteja focada tanto nessa oportunidade que eu fico esperando e quando aparece eu vou, e eu acho que é isso. Foco também. Foco. Uhum. Ô Carla, e hoje o que que tu faz lá na França? Como que é a tua rotina, assim, o teu dia a dia? Então, esse ano, pro último ano de mestrado, tá bem puxado, porque eu ainda sou atleta, eu ainda tenho que treinar, tenho que jogar o campeonato francês, já tô numa divisão mais baixa, terceira divisão, mas, eu ainda tenho que treinar, tenho que me fazer minha preparação física, que eu mesmo faço. Eh, eu sou técnica de uma equipe, de 13 anos, de meninas, Que legal! e eu sou agente de desenvolvimento também de eventos do clube e faço mestrado. Aí o mestrado é das 9 da manhã às 5 da tarde, vou pra casa, me troco, das 6 às 8 horas da noite dou treino, e das 8 às 10h30 da noite eu treino. Tu treina 10 à noite, depois de dar o treino, é o horário que tu treina. Aham. Mas aí tu treina com a equipe ou não? Treino com a minha equipe. E, não são todos os treinos, tipo, não são todas as noites, são 3 noites por semana, das 20 às 22 horas, porque é um campeonato, a gente joga um campeonato francês, só que ele é semiprofissional, eles me têm como uma atleta profissional, e mas só tem eu. As outras meninas todas, é como se fosse o lazer delas, mas elas têm nível para estar jogando o francês. Então todas trabalham, todas têm outra vida durante o dia, e à noite a gente vai lá e treina, e os jogos são finais de semana. Uhum. Ô Carla, e tu que teve, assim, essa experiência de vários países, de várias cidades, como que é a vida na França? É bem diferente, e É lá que tu quer ficar? Ou tu não tem apego em assim, não me vejo não me vejo tu encontrou tua família? não, em Paris não. Eh, os 2, 3 primeiros anos que eu estava em Paris, porque eu cheguei na França, não foi em Paris, foi no norte da França, depois eu fui para o sul da França e só depois que eu fui para Paris. Os 2 primeiros anos foram ótimos, porque como eu não fazia diferença o sol pra mim, enfim, não fazia diferença. Agora, isso tá me fazendo muita falta, que é chuva o tempo inteiro, não tem sol, pra ver sol a gente tem que sair de lá, e isso faz muita falta. Às vezes a gente acha que não, mas Não. o sol faz totalmente a diferença no nosso dia a dia, até mesmo as pessoas são muito mais fechadas. O francês tem a fama já que é reclamão, eles são muito reclamão, é muito reclamão. O meu grupo de amigas, eu tenho um grupo de amigas, em Paris, que são pessoas que não tem nada a ver com vôlei, que foram entrando na minha vida, que estão lá há 3, 4 anos, que a gente se ajuda, que são brasileiras. Então, quando eu quero fugir, dar um espairecer, é com elas que eu vou conversar, que eu vou sair, que eu vou no restaurante. Uhum. E sempre que dá o que é legal de estar lá é que é muito mais fácil de a gente viajar, muito mais fácil de a gente pegar um trem, pegar um avião, ir para uma praia ou ir para um outro país.
Então, a qualidade de vida lá é muito boa, diferente daqui. E só que a qualidade de pessoas aqui não tem explicação. O brasileiro e a nossa região sul é totalmente diferente. O que especificamente, assim? O acolhimento, o calor das pessoas, a forma que as pessoas falam, como elas te recebem, tudo. Que igual aqui, pra gente conhecer alguém e ser amigo em um dia é possível, e na França não. Na França talvez tem que ir 1, 2 anos. Hoje lá eu tenho minhas amigas francesas, claro, eu já tô há 6 anos na França. Eu já tô há 4 anos na mesma cidade, então as meninas do meu time eu já tenho uma afeição, já são mais receptivas comigo, mas não é a mesma coisa com outras estrangeiras que aparecem, por exemplo. Então é uma coisa que a gente tem que batalhar muito para conquistar, mas quando conquista também eles são super, super afetivos. O presidente, o vice-presidente do clube, eles falam: "Ah, você é a minha segunda filha". Sempre tem, sempre eu conquistei isso, eu falo que eu conquistei isso porque é bem difícil conquistar a afeição de um francês. Que legal, Carla. Nossa, quantas experiências. Ô, Carla, e tu tens, assim, um lugar que tu queira, que tu já almeja, assim: "Não, é lá que vai ser minha base", Não. porque voltar Ainda para tuas origens, para tua cidade natal, também não tá no radar, porque, eu acho querendo ou não, agora tu já expandiu muito a tua mente e, assim, fazendo a formação que tu estás fazendo em eventos esportivos, eu imagino que tu tá mirando algo, um lugar, algo que tu possa colocar em prática todo esse conhecimento. voltar pra cá eu acho muito difícil. Não falo que é impossível, porque eu já mudei de ideia algumas vezes na minha vida, mas aqui vai ser muito difícil pela formação que eu tenho e até a experiência que eu tenho. Eu acho que aqui não tem, eh, a oportunidade que eu possa aproveitar e fazer o que eu almejo, o que eu quero. Então, não tem nenhum lugar que eu me veja morando a vida inteira, até porque desde que eu comecei a transição de carreira, foi a primeira vez que eu, eh, planifiquei, eh, Planejei. planejei, desculpa a palavra que eu ia falar em francês. Eh, Planejei, por um período maior de 3 anos. Então, o meu planejamento é até eu me formar agora. Então, a partir de agora eu já não sei muito para qual direção qual direção eu vou tomar. Até tu descobrir e Ah, focar, exatamente. ir E atrás. eu já tô tendo algumas oportunidades que são totalmente diferentes do mundo do voleibol, então eu ainda tô vendo, ainda não tive a coragem de decidir. Ô, Carla, e nessa tua formação, que é de gerenciamento esportivo e eventos, o que que tu mira, assim, o que que tu realmente quer focar com relação a isso? Que Uhum. tipo de eventos, por exemplo, que tu já organizou ou que tu quer organizar? Eh Isso abrange tanta coisa que eu entrei pensando numa coisa e a cada 6 meses eu tô mudando de ideia desde que eu entrei, lá na universidade lá. Mas uma coisa que eu gostei muito foi e que eu sempre falei desde que eu entrei, é trabalhar com o comitê olímpico, ou comitê olímpico brasileiro, comitê olímpico internacional, federações para organizar eventos, torneios, participar das Olimpíadas. eh Eu acho que isso é uma coisa que me faria muito feliz, porque eu não é uma coisa que eu posso continuar viajando, é uma coisa que eu vou estar no meio do esporte, que eu vou aproveitar a experiência que eu tenho no esporte, e e que e que dá oportunidades também incríveis, como conhecer atletas que a gente sempre seguiu, sempre admirou e como, por exemplo, foi nas últimas Olimpíadas que eu Nossa, desse assunto, porque eu ia chegar lá, em 2024 as Olimpíadas foram em Paris. Tu estavas lá no berço de onde ocorreu as Olimpíadas e tu conseguiu fazer parte de todo esse processo. Quem te acompanha nas redes sociais, você foi fazendo a cobertura, mostrando os bastidores.
Conta um pouquinho primeiro como que é conseguir fazer parte, ser uma voluntária, trabalhar nas Olimpíadas. Como que uma pessoa que quer trabalhar nas Olimpíadas, como que funciona isso? Não faço ideia. Então, desde que eu cheguei em Paris, que eu pensei: "Vou começar minha transição", que eu comecei a universidade, em Paris só se falava disso já fazia mais de 5 anos, porque ia ser lá. E então, na própria universidade, muita gente só falando disso, e eu falei: "Eu vou trabalhar". O meu objetivo era ser paga para trabalhar numa coisa que eu já estava estudando. Claro que ia ser muito mais difícil, porque eu nunca entrei nessa área, sempre fui só atleta. E 2 anos antes, a Paris 2024 já abriu um formulário de inscrição para ser voluntário. E a gente faz a inscrição, logo depois vem um questionário de 180 questões, de personalidade, de como reações para ter em tais atitudes, que eles vão formar um perfil de cada um para direcionar para diferentes áreas que poderiam participar os voluntários, né, como transporte, atendimento ao público, recepção de atletas, de turista, árbitros, todas as áreas que vocês imaginam no meio do esporte. Então eu respondi isso foi em 2022, por aí. E início de 2023 para metade eu já sabia que eu ia ser voluntária. Então, final de 2023 eu já sabia a área que eu ia atuar, Que era? que foi eu fiz eu trabalhei nas arquibancadas como, gerenciando litígios, fala isso Sim. aí, que era se desse algum problema com ticket, ingresso duplo, Sim. ou se tivesse alguém com deficiência reduzida, não, capacidade reduzida de movimentação, Sim. eu teria que remanejar para áreas de PMR, então coisas desse tipo. A área que eu estava era gerenciar coisas que tinham que ser solucionadas rápido e tinha que ser muito rápido para não atrapalhar o Fluxo público. todo. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de estar no ginásio do vôlei e assistir muitos jogos do vôlei. E no lugar que estava acontecendo, que tinha arena do vôlei, era o maior sítio do Centro esportivo. centro esportivo, que estavam tendo vários esportes. Então tinha arena do vôlei, tinha do handebol, tênis de mesa e também halterofilismo. Então eu tive a oportunidade de conhecer 2 esportes que eu nunca tinha visto pessoalmente, que era o halterofilismo e o tênis de mesa, que é incrível, tipo, é outro ambiente, outra coisa, mas tive a oportunidade de conhecer, e também o handebol. Então, pude acompanhar amigos, amigas que jogam, então foi realmente incrível. Uhum. E qual foi a experiência mais marcante de estar lá nas Olimpíadas? Uma situação que tu assistiu, que tu vivenciou, algo que pode ter sido na arquibancada ou pode ter sido, dentro de quadra. Eh, Teve tantos momentos que eu não sei, foi um período, assim, ó, que eu realmente todo mundo que me acompanhou e que me viu, que sabe as histórias, eu não dormi. Eu realmente vivi 24 horas, de 7 dias, eu dormi, sei lá, 8 horas em 2 semanas, porque eu estava fazendo também muita coisa, mas, na arquibancada eu trabalhei do lado do VIP do vôlei, então eu vi chefes de estado, eu vi presidentes, eh tive a oportunidade de falar com a Serena Williams, com o Tom Brady, com o Djokovic, o Giba estava sempre lá, e os brasileiros sempre era incrível, porque os brasileiros realmente são muito diferentes como torcedor, como tudo muito diferente. E de ver meus amigos jogando, amigos, pessoas que eu conheci durante a minha carreira que jogam, que estão lá, o Bruninho, eh a Gabi, a goleira do handebol, que era muito minha amiga lá em Paris, que ela jogou na França também. Então,
foi tudo muito especial, assim, tipo, eu tive uma energia que não vinha só de mim, que vinha também de outras pessoas, então ver os treinos da seleção feminina e masculina de vôlei que o Comitê Olímpico Brasileiro também preparou espaço para eles treinarem, e eu estava também trabalhando para o Comitê Olímpico Brasileiro, então vi o treino, conversei com o Bernardinho, com o com todo mundo, tipo, tive contato com todo mundo, eu vi o treino, era secreto e eu estava lá acompanhando, eu estava lá ajudando a entregar água, perguntando se estava faltando alguma coisa, estava realmente vivendo aquilo ali, não como atleta, mas do jeito que eu queria estar vivendo. Então, foi bem especial, assim. Que depois, logo em seguida, veio a Paralimpíadas. Uhum. E aí, como foi a experiência da Paralimpíada? Surreal, porque coisas que a gente nem imagina que a gente que mesmo às vezes a gente fica falando, eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso, eu não sei se eu tenho energia para fazer isso. Dá exemplo. E a gente, por exemplo, no ginásio que foi do vôlei, eu continuei trabalhando nas mesmas arenas. E no ginásio que era o vôlei, foi a bocha. A bocha. E na bocha tem vários níveis, também como tênis de mesa, e tem vários níveis de deficiência. Então, eh, tinham pessoas que não mexiam nada, mas estavam lá disputando uma Paralimpíadas, eram campeões. Tive a oportunidade de conversar com a mãe de uma brasileira, eu não lembro mais o nome dela, não sei se é Simone, que ela foi campeã no Rio de Janeiro, no Rio 2016, e ela estava disputando e tal, e a mãe dela me falando que no Rio ela foi campeã sem treinar, e ela foi ela ficou bem só para os jogos, porque ela teve cachumba, ela ficou de cama, sei lá, 2 semanas antes da Paralimpíadas do Rio, e foi lá e foi campeã. Coisas, inacreditáveis. E é uma coisa que a gente não acompanha muito, a gente tem os nossos ídolos do vôlei, nossos ídolos de outros esportes, mas a gente não acompanha a Paralimpíadas, primeiro porque não é divulgado, não é passado nada. E eu tive a oportunidade de conversar com atletas que estavam na Paralimpíadas, de ouvir a história deles, da alegria deles de estar ali, de inacreditável. Eu ia te dizer isso, quando chega num para-atleta, o que tu pergunta pra ele? O que tu perguntava pra um para-atleta? E eu perguntava se eles estavam felizes, se era a primeira Paralimpíadas, como foi para chegar até ali, eh, como estava sendo a estrutura dos Jogos Paralímpicos para eles, porque Paris tem muita restrição de metrô, de transporte, acessibilidade. Então conversava coisas mais do dia a dia, assim, também, pra saber como é que estava sendo, se precisava de dicas pra turistar. Aham, dava esse suporte. Eu participei em 2024 de um concurso de palestrantes, o The Best Speaker Brasil, e na minha categoria, que era motivação, tinha um palestrante que a história dele era a seguinte: ele era uma pessoa, comum, né, tinha a vida dele, era um empresário e tal, e ele sempre praticou esporte, jogava tênis, e ele teve um tumor na perna, na canela. E era um tumor maligno, e ele teve que amputar a perna. E daí no dia que ele, foi no médico e que ele recebeu esse diagnóstico, essa sentença, ele disse que ele saiu dali e ele falou assim: "Eu vou disputar uma Paralimpíadas. Eu não sei como, eu não sei no que, mas eu vou". E daí ele pegou o celular, olhou ali no Google qual ia ser a próxima Paralimpíadas, onde ia ser, acho que era Tóquio. E ele falou assim: "Nesse ano eu vou estar lá". E aí, depois ele foi se descobrindo, ele colocou uma prótese na perna, ele virou atleta de tênis Hum. e foi para Paralimpíadas. Então eu acho que os paratletas têm, histórias de superação muito mais, às vezes,
difíceis e surpreendentes do que os atletas de elite, que obviamente tem que ter muita resiliência, muita entrega, muito potencial, muita potência para chegar lá, mas os para-atletas vencem limitações físicas, o que realmente é muito mais difícil. Uhum. E teve alguma história, assim, que te marcou mais de para-atleta? Sim, de uma menina que ela joga vôlei sentado hoje na seleção brasileira. Ela estava lá e para mim eu já tinha visto ela em algum outro lugar. E claro, eu tinha amigas que são amigas dela, e ela não jogava vôlei antes, ela jogava handebol, ela era uma pessoa saudável e teve um câncer também na coxa que paralisou a perna, ela não consegue dobrar, então ela teve que parar o handebol. E ela falou: "Mas eu também não quero parar de fazer esporte", e foi pro vôlei sentado. E ela disputou, foi terceiro, né, nas Paralimpíadas, e eu continuo acompanhando ela, e ela deu a notícia agora que ela vai ter que dar uma pausa e tal, porque o câncer tá em Atividade. atividade, então ela vai ter que fazer novas cirurgias. Então foi imagina, ela participou das Paralimpíadas, ela foi terceiro, ela já sabia, mesmo ela estando lá, ela já sabia que ela ia ter que dar uma pausa. E mesmo assim ela foi lá, ela se superou e jogou o Campeonato Brasileiro, que acabou agora faz um mês, eu acho, Com câncer. com câncer. E com muita dor, ela falou que é muita dor, enfim. E o namorado dela foi campeão. Ele é o guia de uma corredora cega do Brasil também, e participou das Olimpíadas e das Paralimpíadas como guia. Então, são dois que eu acompanhei bastante, assim. Nossa, é muita história surpreendente, Uhum. né? E aí vem o papel da mente humana, né? Não, sem, acho que a mente, acho que é o todo-poderoso, porque sem a mente não adianta ir em qualquer área, qualquer carreira, qualquer eh, meio que a gente tiver, não adianta. Se não tiver o mental bom, não vai pra frente. Tem as lesões, ocorrem o desencorajamento, muita coisa. Uhum. Carla, tu vem de uma família do esporte. O esporte transformou a tua vida, né? De alguma forma não, completamente. Hoje tu vive tudo isso porque em algum momento tu teve contato com esporte. E hoje tu é treinadora de atletas, jovem, de pré-adolescentes. De que forma tu acredita que o esporte é um agente de transformação na vida das pessoas? E por quê? Eu acho que o esporte tinha que fazer parte, primeiramente, da vida de todo ser humano, e desde criança, porque te dá uma visão e uma disciplina que não adianta se tu for o maior estudante, o melhor respeitador de pais e tudo mais. O esporte te dá, eh, como eu vou dizer, Habilidades? habilidades que, primeiramente, de convívio, de saber se adaptar a vários diferentes caracteres, Características? características e personalidades, e motivação, porque sem aquele foguinho de competitividade, de voltar no outro dia e fazer melhor, de se superar a cada dia, porque muita gente acha que esporte dá competitividade um contra o outro, mas eu acho que primeiramente isso tá embutido, mas primeiramente é a gente mesmo. Eu vou voltar porque eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E a disciplina é uma coisa que eu acho que é o que mais se destaca para todos os atletas, pessoas que treinaram, que tiveram experiência no esporte desde de criança. Uhum. É interessante, né, essa passagem tudo isso que tu falou,
também vivenciei, também construí na minha vida, né. Porque hoje, se fala muito das soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, emocionais. Eu entrevistei aqui um treinador comportamental, o Kairan, e o Kairan falou assim: "Ah, as pessoas hoje são contratadas pelas habilidades técnicas, mas normalmente são demitidas pelas habilidades comportamentais, emocionais". Por quê? Porque às vezes não sabe lidar com pressão, não sabe lidar, conviver em equipe, não sabe ter resiliência nas situações mais difíceis e adversas, ou seja, são todas habilidades que a gente desenvolve no esporte, Uhum. né. E quando a gente começou aqui a entrevista que tu falou assim: "Ah, tu era uma inspiração pra mim", tu falou isso, né. E olha que interessante, eu, também joguei vôlei dos 11 aos 16 anos de idade, foram 5 anos intensos da minha vida, fui capitã durante esses 5 anos, mas eu não me enxergava como alguém que era inspiração, eu não me enxergava. Eu nem sei se eu me enxergava, se eu tinha percepção de que de fato que eu era uma líder, que eu era uma liderança. Porque eu era capitã, mas era intuitivo, era o meu jeito de ser. Só depois de muitos anos, fazendo uma reflexão sobre tudo o que eu passei, que eu entendi e passei a ter noção o quanto aquilo de fato impactou. Em hoje eu continuar tendo, características de liderança, continuar tendo essa questão da disciplina. Eu era muito disciplinada. Eu lembro que uma vez o Michel fez um concurso que ele ia premiar no final do ano com um tênis quem menos faltasse treinos. E quando chegou no final do ano, ele falou assim, ó, pra mim: "Tu não faltou nenhum treino o ano inteiro", e a gente treinava todos os dias. Então, eu pensei: "Meu, olha o comprometimento de acordar cedo no inverno, fazia chuva, sol, calor, o que fosse". Então a gente desenvolvia aquilo porque a gente tinha foco, porque a gente tinha resiliência. Então, eu tenho filhos pequenos, né, eu falo assim: "Nossa, eu não sei o esporte que eles vão fazer, queria muito que fosse para o vôlei, porque os 2 vão ser altos, a Celina já é muito mais alta que as outras meninas. Falei: "Será que ela vai realizar o sonho da mamãe, né?" Não sei, mas eu vou deixar ela escolher. Mas de fato, assim, o esporte ele traz essas características, né. E a gente vivendo, assim, essas questões de, eh, às vezes dificuldade de construção de valores de uma geração toda, o esporte de alguma forma pode ajudar a construir uma base de valores melhores, né. Porque às vezes a criança, aquele adolescente não tem isso tão consolidado em casa, né, e às vezes fazendo parte de uma equipe ele vai se sentir pertencente, vai integrar e vai desenvolver essas habilidades. Carla, pra mim ficou muito claro, assim, na tua trajetória, que tu é uma inquieta. Focada, querendo sempre mais, já falou que lá é por tempo limitado, que tu quer mais, tu já deu sinais aí de onde a gente vai te encontrar em breve, nos comitês da vida, Uhum. desempenhando muito trabalho. E quando tu olha, assim, para o Brasil, para o esporte do Brasil, e a gente vê tanto potencial de tantos atletas, como essa que tu falou da Paralimpíadas, ah, chegou lá sem treinar. Agora com uma visão macro, assim, de alguém que estuda gerenciamento, alguém que pensa em planejamento, o que tu acha que é a solução, assim, pra gente ter um melhor desempenho? Então, a área que eu estou estudando, ela é muito nova. Hoje o esporte, está sendo considerado como um negócio, business. Antes não era assim. Isso está vindo agora de 5 anos, 10 anos para cá. Então, mesmo na França e aqui no Brasil, falta administração, gerenciamento de de tudo. Por exemplo, o que a gente falou muito no curso que eu estou fazendo na universidade, que as Olimpíadas do Rio 2016 foi um fracasso, porque a gente teve todo uma estrutura que hoje está lá abandonada. Sim. E realmente mais de 80% das estruturas do Brasil foram abandonadas por falta de gerenciamento, de comprometimento com o esporte. E infelizmente é no mundo inteiro isso, o esporte e a cultura são sempre os primeiros a serem descartados ou deixado de lado quando precisam de alguma coisa.
infelizmente, hoje a gente não pode falar do esporte sem falar de política, então é uma coisa que tá muito atrelada a isso e que pra mim esporte poderia ser uma questão de saúde pública, porque não é só física e é mental também, como a gente vem falando todo o podcast, de ser de saúde mental, de formar pessoas. Então, eu acho que isso falta no Brasil principalmente, porque por ser um país muito grande, as possibilidades de serem menores, de deslocamento, de transporte, de tudo ser um pouco mais difícil, eu acho que pesa bastante de não ter o esporte como uma questão de saúde pública, e isso é uma coisa que não é só daqui, que, por exemplo, no clube que eu tô, também eles querem formar atletas e simplesmente só formar atletas. Eu peguei esse grupo que eu comecei a ser técnico esse grupo quando elas tinham 11 anos, e por exemplo, eu tenho a ideia que eu quero ser um técnico formador, uma técnica formadora como o Michel foi pra mim. Eu não quero só ensinar o vôlei, eu quero ensinar, quero, desenvolver a habilidade delas que elas vão levar para o resto da vida. Então eu me apresentei para os pais e para elas como uma formadora, não me apresentei como técnica de vôlei. Então, no primeiro ano foi bem difícil eles entenderem que o vôlei não estava ali só para ser um esporte, que eu ia fazer elas terem habilidades que é a disciplina, pensar no outro grupo, pensar no nosso grupo, que a gente está no esporte coletivo. A gente nunca vai se dar bem sozinha, então, o esporte é isso, é formador, então a gente não pode contar como simplesmente físico. Eu acho que a partir do momento que todo mundo entendesse isso, que a política, que o governo entendesse isso, talvez melhoraria no mínimo 50% de investimento, de potência Uhum, que o Brasil pode ser. uhum. Ô, Carla, tu entende que essa é o teu propósito, a tua missão de vida? Tu, Eu acho tu já refletiu sobre o teu propósito, sobre a tua missão? Tu tem clareza disso, não? mais ou menos, não muito, eu ainda tô na busca, como eu te falei, antes de hoje não, eu sempre fui a Carla do vôlei, todo mundo me conhece pela Carla do vôlei, e hoje eu tô nessa transição de me descobrir o que eu vou ser sem ser a Carla do vôlei. Então, é um processo É a que Carla do esporte. é um processo que é interno, mas também é externo, porque eu vou ter que me descobrir num ambiente que me faz feliz como o vôlei fez. Talvez não esteja claro pra ti, mas pra quem escutar a tua trajetória tá muito claro que que tu foi feita pra impactar a vida das pessoas por meio do esporte, transformar as vidas por meio do esporte, seja numa dimensão micro, que é como tu estás agora, trabalhando com um grupo, ou numa dimensão macro, trabalhando com grandes eventos. É isso que eu desejo, e eu desejo de todo o coração que tu impacte a vida do Brasil, que tu ajude a mudar essa realidade. Cara, a gente tá chegando nos minutos finais. Foi uma conversa muito gostosa de entender um pouco do teu contexto, da tua mentalidade. Eu tenho certeza que a gente vai te ver em lugares ainda muito mais brilhantes. Não só porque tu merece, mas porque tu vai em busca disso e tu vai conseguir, porque quando a gente foca a nossa energia, a gente chega lá. E essa pergunta final, ela é uma pergunta assim, passando a régua nessa história toda que tu contou, na tua trajetória, nesses momentos difíceis e de pressão e que deu vontade de desistir, pensando nesses momentos de grandes conquistas, tu foi a melhor aluna da tua turma, na graduação, tu não falou isso, mas tu recebeu o prêmio de melhor aluna, tu te formou numa universidade da França, falando outra língua e tu foi aluna de destaque. E tem conseguindo feitos tão únicos, né? Se tu fosse passar a régua na conta da tua vida e grande lição disso tudo que tu viveu, e resumisse isso numa frase, num grande ensinamento, num grande insight, dizendo: eu, Carla, vivi o que vivi e aprendi que
que resiliência, coragem e força de vontade te levam em lugares que não pode que a gente não pode nem imaginar. É isso aí. Então, finalizamos esse primeiro episódio com essa história já bem marcante, emocionante. Ela disse que a história dela nem era tão emocionante assim, viu? Fez eu chorar, ela chorou. Sempre tem aqueles momentos que tocam no coração da gente, a gente fala de família, fala dos momentos mais difíceis. Eu tenho certeza que essa segunda temporada já começou com o pé direito, muito especial. A gente aproveitou essa brechinha da Carla aqui no Brasil para ela contar um pouquinho desses projetos, desses planos que ela tem e de tudo que ela passou. Eu te agradeço por ficar aqui conosco até o final. Lembre-se que todo sábado às 10 da manhã tem um novo episódio que vai ao ar pela rádio Porto Gravatá e também nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no Spotify e no YouTube. E também lá no Instagram você vai assistir sempre os melhores cortes de cada episódio, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau, e eu te encontro no próximo episódio.